Boa tarde, queridos irmãos. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, com a nossa gratidão a Deus, o nosso Criador, a Jesus, o nosso irmão maior, aos amigos espirituais que nos sustentam, que nos acolhem, que nos ajudam nos momentos difíceis da nossa vida. E assim, então, que possamos estar todos aqui sobre a bênção desse querido mestre. Então, dando sequência ao estudo, para encerrarmos o capítulo 1, a última parte vai falar sobre o panteísmo. O que é o panteísmo? É uma crença de que tudo e todos compõem um Deus abrangente. Vê o universo como a própria realidade de Deus. Então, é como se tudo fosse Deus, né? Então não existe o universo e Deus, né? Como causa primária de todas as coisas, que é o que nós recebemos dos Espíritos. E para dizermos, antes de fazermos a primeira pergunta, que os Espíritos que responderam, que ficaram responsáveis pela codificação, são espíritos dirigidos pelo nosso Mestre Jesus, né? Lembrando que quando Jesus, antes de partir, quando ele estava com os apóstolos na última ceia, ele avisou, né? Que ele mandaria o Consolador. Eu até vou ler para vocês aqui do Evangelho, porque eu acho isso tão lindo, tão maravilhoso, antes de nós darmos a continuidade. Diz assim, ele fala assim para os apóstolos: se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Isso está em João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. E quando começa a codificação, em vários momentos ele se manifesta, provando, falando de quem é que está ali, que assumiu essa responsabilidade de trazer a codificação, né? Porque naquele momento nós não tínhamos condições de entender, porque faltavam alguns elementos da ciência e também da nossa evolução moral, para entendermos. Então, naquele momento, ele trouxe algumas normas para aquele povo que somos nós, mas que aquilo seria um pouco mais esclarecido. E assim ele o fez, através dos Espíritos. E ainda tem uma mensagem que ele começa falando assim: o Espírito de verdade, quando Kardec perguntou, mas com quem estou falando? Digo-lhe apenas que é o Espírito de verdade. E aí ele diz assim, venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. Olha que coisa linda. 2 pontos. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem espaço da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. E continua, e é um capítulo maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo que eu indico para que vocês leiam todo e reflitam sobre a grandiosidade da doutrina que nós temos tido acesso. É o capítulo 6º do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador.
Então, dando continuidade, como nós falamos, né? A questão 14, Kardec pergunta assim, porque quando ele recebeu a codificação, ainda não tinha o Evangelho, né? A primeira obra é essa, o Livro dos Espíritos. Ela é a base de todas as outras. Ele pergunta assim, Deus é um ser distinto? Ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? E olha a resposta. Se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra. Então Deus é a causa de tudo, né? Deus existe, não o podeis duvidar. E isso é o essencial. Acreditai no que vos digo e não queirais ir além. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. E é o que a gente mais vê, né? As pessoas querendo achar que sabem de Deus, que conhecem Deus, que têm uma explicação de Deus. Não tem, nem a ciência, nem ninguém que está aqui, porque nós ainda não temos condições para isso. Nós não temos condições para entender ainda essa grandiosidade de Deus. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isso será mais útil do que quereis penetrar o que é impenetrável. Então vejam só, como nós não podemos ainda nos colocar como sabedores, como apontadores de dedo, porque nós não temos capacidade de discutir Deus. Nós temos que procurar entender Ele dentro dessa grandiosidade do universo. E é só. E do mais, seguir as suas leis, que Jesus veio trazer até nós, que é a lei de amor, de justiça e de caridade. Jesus veio falar em seu nome e trouxe essa lei para que seguíssemos, com muita humildade, com muita simplicidade no nosso coração. Bom seria se nós já conseguíssemos praticar 1% que fosse dessa lei grandiosa. Mas por enquanto, nós já nos contentamos de conhecer um pouquinho e de nos esforçar, na verdade, para estarmos dentro dessa lei maravilhosa. E dando então continuidade, vamos na questão 15. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade? Ou seja, que pensar da doutrina panteísta? E os espíritos respondem, não podendo ser Deus, o homem quer pelo menos ser uma parte de Deus. Novamente o nosso orgulho. Se não somos Deus, mas somos uma parte dele. Claro que nós sabemos que nós somos, que a nossa essência espiritual são as partículas divinas desse grande Criador. Foram as partículas que Ele gerou, por isso nós somos as partículas divinas que Ele criou. Mas nós não somos Ele, de forma nenhuma. E a questão 16. Os que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo os mundos infinitos, Deus é por isso mesmo infinito. O vácuo ou nada não existindo em parte alguma, Deus está então em toda parte. Deus estando em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente?
O que se pode opor a este raciocínio? É uma pergunta, né? E aí a resposta, a razão. Isso foi que os espíritos responderam. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Refletir. É isso que nós ainda não temos nem capacidade, às vezes, de fazer, né? Que nós precisamos entender uma linha de pensamento. Essa linha é a linha que partiu do nosso Mestre Jesus. E dali dos seus ensinamentos, nós começarmos a entender e não nos apropriar de conceitos por nossa livre vontade. E ainda comenta Kardec, essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de inteligência suprema, seria em ponto grande aquilo que somos em ponto pequeno, o orgulho. Ora, a matéria se transformando sem cessar, neste caso, não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes e mesmo a todas as necessidades da humanidade. Far-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade. Desculpa, eu li errado. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade, né? As propriedades da matéria não podem ligar-se à ideia de Deus sem que o rebaixemos em nosso pensamento, e todas as sutilezas do sofisma não conseguirão resolver o problema da sua natureza íntima. Então não adianta nós querermos resolver, não o colocando como um ser material, como um ser como nós. Nós não vamos resolver, não adianta tentar. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos aquilo que não pode ser. E este sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais, pois confunde o Criador com a criatura. Precisamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. Lembra quando eu falei para vocês que eu dei o exemplo do celular, né? Aqui tem um exemplo de uma obra de um pintor. Então ele diz assim, a inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que a concebeu e executou. E como eu usei o exemplo do celular, uma coisa mais moderna, mais atual, mais próximas a nós sabemos que alguém criou essa tecnologia. Mas o celular não é o criador. Para nós entendermos isso. É a sua criatura. O celular é a sua criatura. Então, tudo que existe no universo é criatura do Criador, de Deus, né? Então, assim, nós encerramos o panteísmo e vamos começar a dar início ao capítulo 2, que vai falar sobre os elementos gerais do universo. E ele tem 4 tópicos: conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, que nós vamos falar bastante sobre isso ali, que nós comentamos agora, as propriedades da matéria e o espaço universal. Então, o primeiro é o conhecimento do princípio das coisas. Nós vamos começar, então, com a questão dando sequência 17. Pode o homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Então, dá para nós entender? Para nós, terráqueos. Terra é o nosso planeta. Então, aqui não é permitido ainda. Por quê? Porque nós não entenderíamos. Digamos que Jesus, quando esteve aqui entre nós, que era o conhecedor de tudo, ele tentasse explicar. Nós não íamos entender. Nós não temos ferramentas intelectuais e morais para entender isso. Nós ainda vamos ter que desenvolver dentro de nós esse potencial
essa evolução. Então, quando Jesus esteve aqui, ele trouxe alguns argumentos, algumas coisas. Depois ele falou que mandaria o Consolador. E pensam que isso é tudo? Não. Não está ali restrito tudo. Está ali uma ideia. Para esse momento, nesse momento, nós já podemos ampliar essa ideia. E em cada ida e vinda, neste vai e vem, de reencarnação em reencarnação, nós vamos ampliando o nosso conhecimento, a nossa capacidade, desenvolvendo aptidões que nós temos que estão adormecidas. E essas aptidões que estão adormecidas, quando forem aflorando, nós vamos começar a entender e a dizer assim, nossa, como era tão mais simples, né? Como é tão mais fácil de nós entendermos as coisas. É passo a passo. É através de um caminho lento e longo que nós vamos ficar capacitados para entender isso. Então, por enquanto, eles nem podem nos trazer, porque não haveríamos de entender, não haveremos. E é isso que a gente vê, a ciência querendo explicar muita coisa, mas que ainda faltam elementos para isso. Elas explicam, a física explica muito bem a matéria, mas já mudou muito, né? Pensa que quando nós estudávamos, na nossa época, na minha época, o átomo era indivisível. Hoje, já sabemos que não é mais. Por quê? Ele mudou? Não. O conhecimento se ampliou e aumentou. E assim, então, nós vamos. A ciência vai desabrochando e vai vendo que muitas coisas ela não consegue responder porque falta esse elemento, o elemento criador de tudo. Eles podem chegar na criação, mas não chegam no Criador. Então, para nossa reflexão, nós encerramos hoje, continuaremos na próxima semana, então, com a questão 18. E que todos tenham uma boa semana, de muita paz, de muito amor e de muita reflexão. E procurando sempre praticarmos o que nós já conhecemos, o que seja o amor. O pouquinho que nós já sabemos praticar, o amor, o respeito, a tolerância, a humildade, que ainda tanto nos falta. Fiquem todos com Jesus. Um beijo no coração. Que assim seja.